Se o paciente, por exemplo, às vezes até encaixou, mas se o paciente ficar movimentando, ele solta. E aí, se você está fazendo um faceta e o lábio toca, aí contamina. Mas é viável ter. Se você tem dinheiro para comprar, é bom. Agora é focar. Outra coisa agora é a questão dos ácidos, tá, gente? Isso aqui é uma coisa muito importante que você tem que ter noção, é um bom ácido impede você ter problemas. Por quê? O ácido bom, ele tem uma boa tixotropia. O que é isso? É a textura do ácido. O ácido que é muito líquido, na hora que você coloca, ele extravasa. Então, por exemplo, vai ter locais, a gente sabe que em dentina só se aplica ácido por 15 segundos. Nada além disso. No esmalte já é diferente. No esmalte você vai utilizar uma média de 30 segundos naquele local. Só que vai ter dentes que tem partes com dentina, partes em esmalte. Então, o que geralmente a gente faz? Primeiro aplica 15 segundos no esmalte, sem tocar em dentina. Depois que deu os 15 segundos, a gente aplica no esmalte, na dentina. Que aí deixa os 15 segundos a mais, completando os 30 do esmalte, mais os 15. Só que quando você pega aquele ácido que é muito fluido, na hora que você coloca no esmalte, ele escorre e entra na dentina. Aí pode gerar uma sensibilidade, se a cavidade for muito extensa. Pode também atrapalhar a questão da adesão, porque a dentina ela precisa de uma certa umidificação, ela precisa de uma pequena umidificação para ter o contato com o adesivo. Se você aplica por muito tempo o ácido na dentina, ele tira tudo aquilo ali. Então você acaba tendo um retardo daquela ligação entre dentina e o ácido. Aqui eu botei duas marcas, a da Potenza e a da Ultradent, que são duas marcas que eu gosto, que tem uma boa textura. Porém, é uma coisa que a gente precisa ter em mente aqui dessa da Ultradent, que marca que, assim, os vendedores nunca falam, mas que a gente tem que ter noção essa marca da Ultradent, ela tem uma tecnologia que ela só vai agir tipo clareamento, por 15 segundos, chega uma hora que ele para de fazer efeito, sabe? Então, você coloca, por 15 segundos ele faz o condicionamento, depois disso ele para de fazer. Então, qual a intenção deles com essa tecnologia? É que naquele momento que você está aplicando em dentina, se você errar na sua contagem e exceder o tempo, você não corre o risco de fazer um super condicionamento daquela dentina e gerar uma sensibilidade. Porque em 15 segundos ela vai parar de fazer efeito. Só que qual é a desvantagem? Isso é pouco, mas qual é a desvantagem disso? Quando você vai trabalhar em esmalte, você precisa de 30 segundos de condicionamento. Então, quando você aplica ele, depois de 15 segundos ele não está mais fazendo efeito. E aí você não sabe, você acaba deixando ali por 30 segundos e você ali não teve um condicionamento da esmalte correto, porque em 15 segundos ele parou de fazer efeito. Então, quem for utilizar esse, tem que aplicar 15 segundos, tira, aplica mais 15 segundos quando for em esmalte. O da Potenza não precisa, tá? Eu acho que o da Potenza eu estou usando muito mais ele. Todos dois têm esse refil grande, que eu acho que sai mais em conta, porque ele não é muito baratinho. Mas quando você compra o refil, você vai enchendo as seringuinhas, em várias seringuinhas você vai enchendo. Então sai mais barato quando você compra o refil. E para quem faz muita resina, você não tem que ficar toda hora comprando, né? Então o refil é muito melhor. Agora a questão de adesivo. Agora a questão de adesivo é um pouco complexo, tá? Eu quero que vocês me perguntem se tiver alguma dúvida. Porque adesivo tem vários tipos, várias marcas, várias composições, cada um com sua função, beleza? Uma coisa que a gente tem que entender é a diferença de primer e bond. O primer, ele é um compósito que vai preparar a dentina para receber o bond. O bond é o adesivo. Tem adesivos que já tem primer e bond tudo junto. Ou seja, você vai aplicar, já faz todo o efeito. Tem uns que ele vem separado.
Vem um frasquinho do primer, onde você aplica, espera secar, depois vem com adesivo. Mas tem outros que já vêm. Outra coisa tem uns que são autocondicionantes e outros que precisam ser condicionados. O que eu quero dizer com isso? Tem uns que não precisa de ácido, tem outros que precisa, tá? Só que tem uns que precisa de ácido, mas que quando você que não precisa de ácido, mas quando você trabalha em esmalte, é um pouco complicado. É indicado você utilizar, tá? Temos eles de 3, 2 e 1 passo. O que eu quero dizer com 3, 2 e 1 passo? 3 passos: ácido, primer e bond. Ou seja, você aplicar o ácido, depois aplicar o primer, depois aplicar o bond. O de 2 passos você aplica ácido e o primer e bond já vem junto. Por exemplo, o da 3M, um laranjinha que tem a 3M, ele já é primer e bond. Então você não precisa aplicar 2 vezes, só aplicar ácido e o primer. E o de 1 passo, que é o universal. Minto. O de 1 passo, esse aqui, o universal também é de 1 passo, mas tem um universal que tem um que já, eles dizem que já é autocondicionante e tudo. Esse universal, ele pode ser condicionado, quanto não pode ser condicionado. Fica a seu critério. Ele dá para ser utilizado das duas formas. Mas tem uns que não podem usar ácido. Eles dizem que não pode usar ácido. Tem um nome da 3M. Só que a gente tem que entender quando você pega um frasco de adesivo, imagine um copo. Se eu tenho que pegar em um copo e colocar primer, adesivo, substância, que ele dizem que esse universal tem silano também. Eles dizem que tem silano. Só que tem estudos que mostram que a quantidade de silano é muito mínima. Então, é praticamente como se tivesse. Mas tem produto de silano ali. Agentes que vão fazer a função do ácido. A quantidade de adesivo que vai ter na proporção desse adesivo é muito pequena. É diferente quando você passa, por exemplo, isso aqui, ó, que esse aqui é só adesivo. Então a concentração de adesivo nesse frasco é muito maior. Automaticamente ele vai fazer uma ligação muito melhor do que seria naquele frasco como esse, que tem 1001 utilidades. Entende? Então assim, não estou dizendo que ele seja ruim. Ele tem suas vantagens, principalmente, por exemplo, vai trabalhar em um local que você sabe que é próximo de polpa. Você não pode aplicar, assim, pode o ácido, mas você fica com medo. Então você pode utilizar o universal numa dentina muito profunda, que você sabe que você não vai precisar fazer o condicionamento. E ele ajuda a evitar a sensibilidade. Isso é bom. Porém, o que você pode fazer para compensar isso? Que ele não é ele tem pouca carga. Você aplica ele sem fotoativar, só tira o excesso e aplica um pouco do bonde do de cá. E aí você ativa os dois juntos, que aí agora você vai ter carga o suficiente para aguentar. Me parece que a Tokuyama lançou também, que precisa de fotoativação. O da Tokuyama é tipo esse da Kurarai também. É a mesma coisa, não precisa de fotoativação ou de ácido. Fotoativação. Mas aí também já é você querer exigir demais, é difícil também. Eles colocam muita coisa, todas as marcas vai ter uma vantagem. Mas é difícil você fazer aquilo ali, por exemplo, e não aplicar. Por quê? Qual o problema? Quando você pega uma cavidade, você vai colocar resina ali dentro, ela fica. Mas pega uma faceta que é uma superfície. Se você não ativar, na hora que você colocar a resina para fazer esculpir, a resina vai sair, vai voltar, ela não fica. Então, você tem que ativar para na hora que você aplicar a resina, você ir acomodando e ela ficar no lugar. Tá numa cavidade, numa classe 1 posterior. Você sabe que se você colocar uma quantidade ali, a resina não vai sair. Beleza. Mas numa faceta, por exemplo, é um pouco complexo você não ativar, entendeu? Aqui os detalhes, entendeu? Técnica direta, universal, pura autopolimerizado, dispensa fotopolimerizador, compatibilidade com técnica de autocondicionamento, aí vem, pode ser usado como primer de silicone, cerâmicas, vidros, metais, acrílicos, resinas. É isso.
O Universal ele sempre diz que tem essa questão de primer, de silano, então eles indicam ser utilizado. Óbvio que, por exemplo, vai fazer uma porcelana. Você vai ter que fazer o condicionamento de uma porcelana. Você utiliza ácido, você não utiliza ácido fosfórico, você utiliza ácido fluorídrico. Vai ter que usar silano para depois adesivo. Você vai confiar, botar aqui em um desses silano, usar o silano dele? Eu não confio. Eu aplico silano e depois você pode aplicar ele. Mas como eu falei, às vezes eu lembro, não precisa de silano. Beleza, mas quando você pega um negócio desse, a proporção de quantidade de silano que tem aí é muito pouca. Então assim, é difícil. E eu estou falando isso porque assim, eu fiz, tem um mês mais ou menos, o curso com o Dr. Newton Falco. Ele é um dos desenvolvedores da Tokuyama. É ele que desenvolve várias coisas, tudo, pesquisa. E ele utiliza assim, porque ele que desenvolve esse negócio, se ele não acredita. Imagina. Você tem noção, o cara que desenvolve, ele desenvolveu quase todas as cores. Ele é pesquisador e tal, um professor. Ele não usa no dele. Você acha que eu vou usar no meu? Se o cara que desenvolveu. O da 3M Universal, você acha que passando 2 camadas melhor e eficácia? Assim, o correto é que você tire o excesso, depois o gatilho de ar. Sempre que você colocar, você aplica o gatilho de ar até você ver que ele não está escoando. Você vê que ele está movimentando porque ainda tem excesso. Fotoativa e aplica mais um pouco. Esse é o correto. Mas, mesmo você aplicando isso, a proporção de carga de concentração de adesivo ali ainda é baixa quando comparado ao Optibond. É o padrão ouro. Porém, ele é um pouco caro. Já fizeram pesquisas e pesquisas mostram que a questão de em relação à proporção de litro, 1 litro desse adesivo é mais caro até que petróleo. Porque um frasquinho desse é quase R$400. É um frasquinho desse tamanho. É mais caro que petróleo. Então assim, é caro. Eu sei que, por exemplo, nem toda clínica vai ter. Eu trabalho na clínica dos outros, lá não tem. Utiliza o Universal. Lógico que assim, você vai ver essa diferença tão grande assim? Não, mas a longo prazo. Eu estou falando aqui de artigo, né? Pesquisas que eles pegam 10 anos de longevidade de uma faceta, por exemplo. Eu estou colocando isso. Mas você não vai ver uma restauração, a diferença de Universal para o de lá. Você não vê muito bem isso. Então sim, dá para ser utilizado o Universal, sim. Não é? Esse aqui da Curaray, ele é de 2 passos. Porém, ele diz também que o primer dele não precisa aplicar ácido. Então ele faz tipo condicionamento e primer junto e depois você vem com o bonde. É muito bom também. Por quê? Como eu falei, como essa função que ele tem de primer e ácido aqui, ele vai ter só nesse daqui, ó. O de bonde, o adesivo, vai vir fora. Então aqui ele vai ser só adesivo. Aí é legal você utilizar, porque aqui ele vai fazer essa função toda que esse Universal faz no primeiro, e aí depois vem outra só de bonde. Aí a carga é grande, é muito maior. Porém, Você usa qual? eu utilizo mais isso. Utilizo mais esse quando, por exemplo, Não, geralmente eu utilizo ele. E quando eu tenho em esmalte, eu utilizo, ou em dentina eu utilizo da 3M, aplico, tiro o excesso e coloco mais um pouco desse. Tá? Por quê? Porque a função que eu quero de primer, ele me traz um resultado agradável e eu não preciso gastar horrores com outro primer desse. Entende? Então assim, o que é que eu faço? O daqui custa o quê? R$60. O de cá custa quase 400. Nossa, eu tá 250. Aí, já tá uma promoção, porque eu comprei 300 e tanto. Então dá um preço bom. Então assim, esse aqui já tem primer e bond dentro. Ele precisa de adesivo, mas ele tem primer e bond. Então a função de primer ele consegue executar bem. No caso como eu estou com dentina. Então eu utilizo ele, tiro o excesso, eu dou um fotoativo, tiro o excesso e aí venho com um pouco mais de bond. Esse aqui, ele tem tanta carga que ele chega é branco. Por
Porque esses outros todos são todos amarelos. É bem amarelado. Ele é branco igual ao leite. Por quê? Porque ele tem uma carga muito grande. Ele é branco, branco mesmo. Tanto que quando você vai fazer resina branca, o de cá é até ruim se você utilizar, porque acaba escurecendo. Depois que você aplica o ácido, acaba dando uma leve escurecida. Mas o daqui, ele aplica, ele até dá uma clareada na cor. Você vai perguntar? Não, eu ia perguntar assim, nesses casos você indica o da Kevin. E, por exemplo, eu já tenho da 3M Universal. Pra que usaria assim, você indicaria? Entendeu? Fora... Assim, se eu estiver colocando, assim, você pode usar para qualquer um, para tudo, na verdade. Desde que eu indico que você use ácido. Porque eles dizem que não precisa, mas eu indico que vocês usem. Entendeu? Ah, vai utilizar ele, aplica ácido e utiliza o universal. Eu estou falando de coisas científicas que o de cá tem mais carga, mas assim, você não vai ver muita diferença. Ele, quando tem uma cavidade muito grande, se tiver uma cavidade muito grande de restauração, aplica só ele. É uma classe 1, você sabe que você tem paredes ao redor. Então, você não vai ter aquela questão de ter um problema de não aderência, porque a parede já vai te ajudar nisso. Então, tá profundo? Não aplica ácido, aplica só ele. Vai fazer num local, por exemplo, uma faceta, aplica ácido, depois aplica ele. Então, sempre utiliza ácido em esmalte. Não confia em fazer sem ácido em esmalte com ele. Mesmo me dizendo que sim, mas eu não confio. Mas tem o universal também da FGM, que é um... esqueci o nome dele agora, um vermelhinho, que é um preto e vermelho assim. Também que é bom, igual a ele. E eu acho que o da FGM ainda é melhor. Por quê? Porque o universal da FGM, ele é mais claro. O daqui, ele é bem amarelado, esse universal, ele é bem mais amarelado. O da FGM, ele é um pouquinho mais claro, então eu acho até melhor. Mas, em relação à adesividade, os dois é a mesma coisa. Mas, tem ele, pode utilizar ele, não vai fazer essa diferença toda. Você está falando aqui porque eu estou falando de artigo, de comprovação, então tem que colocar, mas é uma coisa assim que você não vai ver. Tá? Um vai te ajudar a se atingir 8 anos na sua resina. Outro, por exemplo, atinge 5. 5 anos de uma resina é uma longevidade boa. Não é algo que é ruim, entendeu? Então, significa que você teve sucesso. Sim. Ou seja, para a restauração estética, você está falando, você indica isso? Principalmente faceta. Porque a grande maioria das facetas não vai ser em dentina. A grande maioria é esmalte. Mesmo que você tenha que fazer preparo, a maioria das vezes o preparo não é preparo para a resina, não é tão invasiva quando chegar em dentina. Então, a grande maioria das vezes, quando eu fazer faceta em resina e esmalte, eu só aplico o ácido e ele. Não uso prime. Por quê? Porque não está em dentina, então eu não preciso de prime para preparar a dentina. Eu só preciso do adesivo, então eu só uso ele. Aí, tá. Beleza? Alguma dúvida? Em relação agora às resinas, tá? Vou falar um pouco sobre cor, depois a gente vai trabalhar um pouco sobre as marcas de cada um, beleza? Eu vou falar de uma por uma, tá, gente? Não se preocupe não, que aí eu vou falar valores, o que é melhor, o que não é, o que é bom nela, o que não é. Primeira coisa que a gente tem que entender são a questão dos tipos de cores dessas resinas, para a gente poder não errar na questão da nomenclatura. Por quê? Cada resina dessa vai ter uma nomenclatura diferente. Às vezes uma vai chamar dentina A1, o outro, por exemplo, essa aqui já não fala dentina A1, fala opaco A1. Então você tem que entender o que é cada um, para que eles querem. Entendeu? Primeira coisa é entender sobre matiz. Quando você fala A1, A2, o que é que ele quer dizer? O A vem de amarronzado, ele puxa para o marrom. Quanto mais alta, por exemplo, A3, ele vai ser mais amarronzado. A4, ele vai puxar muito mais para o marrom. B1, B2, B3, ele puxa para o amarelo. Então, o B3, por exemplo, é mais escuro, mas é puxado para o amarelo. O C é o cinza, C1, C2. Ultimamente, a única resina que eu vejo
é da 3M, que ainda tem C, e a Z100, não é nem a Z350, que ainda tem C1, C2, que ela é puxada para o cinza. Mas é difícil você usar. Eu, assim, só usei 2 vezes. Dessas 2 vezes, eu queria igualar uma faceta e uma coroa que a paciente tinha metal ou cerâmica. Porque coroa, metal ou cerâmica sempre ela tende a puxar um pouco para o cinza. Então, como eu queria igualar essa coroa dela, eu utilizei essa cor cinza. Mas é difícil, você quase não usa. E a outra, que é um T, que é puxada para o vermelho. Mas que eu não sei nem se tem isso aí, tá? Eu nunca vi nessas resinas novas, eu nunca vi. É, da forma. Tem? D? D. Não, mas aí é D de dentina. É DA1. Eu fui. Exatamente. Eu fui. Não, é só D mesmo. Eu fui usar. Eu usei a B, tava usando a 2B. Na clínica que eu tava estagiando. 2B. Ok, fechou. Aí acabou. E eu falei, eu quero outra. Aí eles trouxeram a 2D. É muito mais clara do que a 2B. Mais clara? Mais clara, cara, mais Eu clara. vou te explicar por Mesmo quê. depois de passar O B dela, ó, por exemplo, aqui, ó, A1D, A2D. O que é que ele quer dizer com isso? A forma e a Z350 ele tem 4 tonalidades. As resinas translúcidas, por exemplo, a Z350, ela tem o TB, que é um trans blue, meio azulada. Ele tem o sisal, então ela tem as resinas translúcidas, elas têm as resinas de dentina, as resinas de corpo e as resinas de esmalte. Tudo a Z350. Porém, o que é que ele quer dizer? Quando ele fala A1D, é A1 dentina. A1B é de body, corpo. E A1E é de esmalte. A1 esmalte. O que é isso? Body. Tem camadas, tem resinas que ele utiliza uma resina de dentina, que é a principal, que ela é mais opaca. Depois, uma resina de corpo, que é para você utilizar entre dentina e esmalte, que ela já é um pouco mais translúcida e ela tem a função de quebrar um pouco aquela cor, que é a dentina. E depois vem o esmalte. Então, o que você está olhando, o D, não é de D daquela nomenclatura. Porque poderia, por exemplo, assim, se fosse D, 1D, por exemplo, aí seria dentina na cor D1, D1D. Mas ali é A1D, que é de dentina. Então é isso. Isso é uma das coisas que tem muita gente que erra. Por quê? Toda vez que você pega uma resina que ela tem 4 opacidades, que ela trabalha com dentina e corpo, a dentina dela é sempre mais opaca. Ela é muito opaca. Por quê? Porque ela quer que você utilize a dentina e por cima utilize o corpo, para quebrar aquela tonalidade. Mas se você não sabe que existe um corpo e só utiliza a dentina, automaticamente aquela dentina mais saturada vai trazer uma cor. É a mesma coisa que acontece com a Z350. A dentina A1 da Z350, ela é muito branca. Ela é mais branca do que a escalavita. Por quê? Porque ela foi feita para vir um corpo por cima da dentina, quebrando aquela coloração. E aí depois o esmalte. Só que aí você acaba errando. Por exemplo, tem outras resinas, como por exemplo da Imperdirect, só tem dentina e esmalte. Então você erra menos, porque a chance de você colocar uma cor errada é menor. Porque você não tem esse degradê de cor. Então eu não gosto muito de estar utilizando essas resinas que tem body e dentina por conta disso, porque a chance de você errar a tonalidade é grande. A não ser que, por exemplo, você não utilize dentina, você só utilize a body, porque a body ela tem uma cor de dentina, só que não tão opaca. Então ao invés de você comprar a partir de agora a dentina, você compra a body. Por exemplo, a 1B, que é a de corpo, ela vai ser basicamente um A1 mais fidedigna à escalavita. A de dentina ela vai ser mais opaca, então assim, você pode errar. Principalmente no início da execução da faceta, quando você não tem muita experiência, porque pode ocorrer o risco de você colocar uma camada em excesso de dentina e ficar mais branco em um local do que em outro.
Ah, quem já tem mão para isso, já sabe algum detalhe, vê que está em excesso, o outro, mas quem ainda está em aprendizado, isso complica. Então você pode errar, às vezes você botou um grãozinho ali para poder provar, não, dentina é aquilo. Só que na hora que você coloca em excesso, aquela resina que é muito opaca, a chance de você errar é grande. Beleza? O croma. O croma ali que ele quer dizer é o nível de saturação da resina. Por exemplo, o A é puxada para o marrom. Só que o A1 ele tem pouca saturação, o A2, A3 já começa a ter mais saturação. Então, o croma significa o 1, 2 e o 3 da resina. Quanto maior, mais saturada vai ser aquela resina. Luminosidade, que foi o que eu falei. O D, B, E e o T, por exemplo. O D é de dentina, ele é mais opaca. Então, ela permite que menos luz atravesse aquela resina. Você pode fazer um teste de cor, de pegar uma quantidade de resina, amassa e fotoativa. Você pega aquele grãozinho ali, se você botar qualquer cor embaixo, quando é de dentina, você não vê o que está embaixo. Mas se você pega uma de esmalte, se você fizer um risco, por exemplo, de um papel aqui, e pegar uma quantidade de resina, amassar, ativar e botar em cima desse risco, você vê a linha na esmalte. Mas quando você pega uma resina de dentina, ela é opaca, você não consegue ver. Então isso é a questão de luminosidade, é permitir mais ou menos passagem de luz. Uma coisa é, por exemplo, as resinas translúcidas, elas são bem translúcidas, então assim, tem que ter cuidado também, porque como ela é muito translúcida, a passagem de luz é muito grande. Então, por exemplo, quem vai fazer a bordinha translúcida, se exagerar em translucidez, você vai conseguir ver o quê? O fundo da boca, que é escuro, então fica aquele negócio acinzentado. Tem que ter um meio termo. Ah, vai colocar a proporção, você sabe que na borda ali tem a camada de translúcida, mas vem esmalte por cima. A esmalte ela não é tão translúcida, ela é um pouco leitosa, então ela vai quebrar um pouco aquela cor. Mas se você coloca em excesso a quantidade de translúcida na borda, na hora que você vier com a camada de esmalte, não vai ter espaço para ela. No acabamento, aquela quantidade de esmalte que você colocou vai sair toda, vai ficar só o quê? Só a translúcida. Então vai ficar acinzentado. Por quê? Porque ela puxa muito a questão da cor que está atrás dela, do substrato. Beleza? Isso também é bom para quando você quer fazer, por exemplo, ontem, eu vou mostrar aqui um caso. Eu fiz uma face de uma paciente que só ia ser 6 dentes. Ela fez clareamento antes e ela atingiu a cor que ela queria. Igual a cor para mim tá tranquilo. Se eu pegar uma resina de esmalte e eu errar, eu posso alterar aquela cor, ou para mais ou para menos. Então tem algumas resinas que são tipo camaleão, que ela se adequa à cor do dente. Então eu não altero a cor. Então eu vou mostrar algumas resinas que elas fazem isso. Ela não muda a cor, ela mantém a mesma tonalidade. Aqui é questão de tamanho de partículas. A gente precisa entender algumas nomenclaturas. Você já deve ter ouvido. Tá, essa questão de microparticuladas, nanohíbridas, híbridas. Isso o que é que eles querem dizer? Aos tamanhos de partículas que tem na resina. A resina ela vai ter partículas orgânicas, inorgânicas, onde algumas vão, por exemplo, vão trabalhar com partículas de zircônia dentro. Então, qual é a questão? Quanto maior a partícula, mais resistência a resina tem. Porém, quanto maior a partícula, menos polimento ela tem. Ela não vai atingir muito o brilho. Se essa partícula é menor, automaticamente ela vai atingir um brilho maior. Porém, ela perde um pouco de resistência. Então, até chegar no padrão ouro, isso teve algumas intercorrências. Começou nas convencionais, as macros. Ela tinha 15 a 100 micrômetros, que era muito espesso em comparação às outras. Ela é muito grande, ou seja, ela tinha muita resistência, mas ela não atingia brilho, ficava fosco. Em um mês a resina estava totalmente sem polimento, sujeira, retém muito pigmento. Então pararam de fabricar. Depois surgiu as microparticuladas, que já vinham concentrações de 0,04 micrômetros, que comparado a outra, ela tinha um brilho extremo, ela tinha um bom brilho,
Mas o que foi vendo? Que a longo prazo os estudos mostravam que ela não tinha resistência.